começando mais um Cafeteando, diretamente da TV Estadão Alagoas, aqui na cidade de Palmeira dos Índios. E hoje, a nossa convidada super especial, atualmente ela atende na clínica Espaço Crescer, aqui na cidade de Palmeira dos Índios. Ela é mamãe atípica, ela é psicóloga, anota o nome dessa placa aí, Micaele. E hoje, esse papo maravilhoso é com ela. Então, gostaria de agradecer a Ju, né, pela oportunidade, a Juliene Bem-vinda, Mica. A TV Estadão Alagoas, pela oportunidade de estar aqui hoje falando de um tema tão relevante e impactante também para a nossa sociedade. É bastante, viu? A gente tem muita coisa para... Temos muito o que falar, peneirar, né? A nossa cidade está precisando e a gente precisa levar esse tipo de informação para muitas mamães que também não sabem do diagnóstico de alguns dos seus filhos, né? Exato. Acha que isso é um comportamento super comum e a gente vai dar umas dicas hoje para elas perceberem e procurar profissionais iguais a você. Me diz uma coisa, você é mamãe atípica, não é isso? Sim. Nossa, como a nossa vida é diferenciada, né? Me diz uma coisa, como é ser mamãe atípica e também profissional da área? Porque isso é incrível, né? Você tem duas ferramentas. Então, primeiro, a maternidade, ela para mim é uma realização. Acredito que, de forma geral, a maternidade já na vida de uma mulher, a maternagem, ela já muda muito. Só que nenhuma mãe, ela, no seu pré-natal, ela foi preparada para ter um filho atípico, não é verdade? É verdade. E principalmente quando a gente fala em transtorno do neurodesenvolvimento, que nós não descobrimos no período gestacional. Existe sim a preocupação durante o pré-natal, quando a gente vai fazer os exames, de descobrir algo por imagem, alguma outra síndrome, mas não se pensa muito em transtorno do neurodesenvolvimento como o autismo. E aí, ser profissional para mim fez toda a diferença, porque eu comecei a perceber, quando eu vi as alterações, a identificar que não estava típico o que estava acontecendo. E aí nós já conseguimos começar as intervenções, que na verdade, em primeiro momento, nós fomos para a PAI, aqui de Palmeira dos Índios. Passei por lá. Posteriormente, nós fomos ao neuro e o neuro encaminhou para as avaliações diagnósticas com o fono e com o psicólogo. E aí foi quando a gente não conseguiu fechar o diagnóstico de autismo. Mas eu já entendia que era autismo. Por mais que angustiante que fosse não ter fechado o diagnóstico, mas eu já sabia que era autismo. E aí o que na época, o que mais foi difícil para mim foi a questão da compreensão de quem estava ao meu entorno. Porque dizia que eu estava vendo coisas onde não tinha, onde na verdade eu estava vendo que a maioria ali não estava percebendo. O profissional já estava nítido para você. E aí isso fez toda a diferença, né? O conhecimento. E você acha que é porque, por ela ser menina, se inibia mais os traços? Não, Ju, não. Era bem nítido mesmo. Não, na verdade, o da Maria Beatriz, ela desenvolveu típico até 1 ano de idade. Nossa. Acredito que talvez tenha sido por isso que os familiares não percebiam tanto, né? Porque foi típico até 1 ano. E aí, a partir de 1 ano de idade, começaram as regressões de um comportamento. Ela começou a falar, a balbuciar palavrinhas tipo mamã, vovô, com 6 meses. E aí, com 1 ano, nada. Não falava. A questão de comandos simples, que antes ela atendia, ela começou a não atender. E aí foi quando começou a investigação, né? E você foi a fundo mesmo? Sim. A família apoiou? Sim, para a investigação apoiou, né? Até porque eles contavam que eu não estava muito sã e não iria, na avaliação, não iria fechar diagnóstico. Como de fato, na primeira, ela com 1 ano e 4 meses, não fechou diagnóstico. E aí o diagnóstico só foi fechado 1 ano após. 1 ano após? Aí você já sentiu também uma perca, né? Que poderia também... Mas você continuou com os estímulos em casa? Sim, não ficou em consultório também. De 1 ano e 4 meses, quando acabaram as avaliações, nós já iniciamos as intervenções. Até porque se a gente está percebendo os déficits ali, a gente não podia parar. A gente tinha que continuar.
E aí continuamos nos consultórios e continuamos em casa sempre, né? Você levava o consultório para casa, você não Sim. se afastou disso, né? Sempre. Mica, pensando nessa parte que você falou, né? Parte sã, vamos dizer assim, a gente como mulher e também mamãe atípica e também mãe no geral, no sentido geral, a gente quando tá bem emocionalmente, estruturalmente, a gente aceita qualquer coisa, né? Tipo uma perca de um material, um dano, né, até uma morte de um parente, você consegue passar por esse luto, até um diagnóstico, ou até falta financeira mesmo. Agora, quando a gente está emocionalmente abalada, né, o alicerce da casa parece que ele se quebra, né? E Sim. Não existe outra vertente a não ser a gente buscar ajuda. E o que acontece nesse trajeto? A fase do nosso luto, porque é uma fase que machuca imensamente. E dentro dessa fragilidade que a gente se encontra, principalmente nessa fase, por estar frágil, a gente acaba caindo em determinados golpes, né? Por exemplo, em laudos inverídicos, medicações para cura do autismo, porque coloca o autismo como uma doença, né? E aí a gente acaba sendo propício a esse tipo de golpe pela nossa fragilidade. Sim. E às vezes por algumas famílias não apoiarem aquela mãe que sabe que o filho precisa do acompanhamento, não é verdade? Isso, e é incrível a capacidade do ser humano de fazer comércio de tudo, Virou né? moda, até do né? sofrimento do outro. Virou moda. Com relação às práticas, às intervenções, a gente sempre deve buscar por práticas baseadas em evidência científica. Que aí quando a gente fala em práticas baseadas em evidência científica, não é essa, né, essas, falo no plural mesmo, que são divulgadas por aí, mundo afora, que autismo tem cura, que medicação X, de vitamina D que vai resolver, não é? Nós falamos de Mica. ciência mesmo, de intervenção, de estímulo. Falamos de plasticidade cerebral. Não existe útero, organismo inflamado, né? Porque a gente escuta muito na internet que a mãe, para ter um filho, ela precisa fazer uma desintoxicação do seu organismo, porque ela está toda inflamada. Então ela pode ter 20 filhos autistas. Autistas, né? Mas se ela quiser, ela pode ter um filho típico. Isso não existe, né? E é incrível a capacidade, como ainda remetem sempre à mãe, a culpa, né, de ter um filho atípico. E nós sabemos que não é assim. Já, né? Ele nasce autista, né? Isso não se muda. O autismo, ele é genético, é multifatorial, né? A causa do autismo. Eu acho que só é 1% externo, né? Isso, mas ele é genético e nem sempre é hereditário. Mas na maioria das vezes, essa causa multifatorial, ele é genético. Pode sim ser hereditário. Que interessante. E aí a gente só vai saber realmente com a avaliação de um geneticista. Porque com avaliações de protocolos que nós, né, temos na clínica, nós não conseguimos. Essa é a parte médica e de uma especialidade médica, que é de geneticista. Nossa, que forte isso, né? Olha, eu tenho informação, agora eu vou buscar isso daí. Porque é bom a gente se informar, né? E tem muita gente que tem esses traços e não sabe por onde andar, não é verdade? Me diz uma coisa, quando você leva a sua filha para o consultório, ou quando você está com a sua filha em casa, você consegue separar? Porque assim, por a gente ser mãe atípica e também uma profissional da área, no seu caso, você consegue deixar o consultório, não lembrar daquelas crianças que você fica o dia inteiro e cuidar da sua filha com aqueles métodos que você exerce lá na clínica? Sim, Ju, consigo respirar, né? Estimulá-la e também ser mãe. Que lembrando que se a gente fosse ser mãe atípica e profissional e as horas que eu tivesse disponíveis em momentos com a minha filha, eu só ficasse a estimulando, talvez eu fosse deixar de aproveitar certas situações, só querendo controlar um ambiente, enfim, vendo algum objetivo terapêutico. A gente precisa ser mãe. E aí nós precisamos ter uma relação de mãe. Acontece em grande parte do tempo as intervenções, mas elas não vão acontecer todo o período do tempo em casa. Mas assim, eu sempre tento orientar, né? Às vezes até me angustio, porque na minha ausência, os estímulos não são como eu gostaria, mas eu sempre tento passar as informações para quem fica, dar um mínimo de continuidade ao que a gente já realiza. Verdade. A gente sempre tem aquilo em mente e a gente
por ser mãe atípica, a gente fica também, né, com alguns comportamentos, porque a gente quer ver a evolução do nosso filho. Eu tenho um mantra, né? Todo dia eu levanto e eu falo assim, Ju, calma, você não precisa ser perfeita, né? Basta você estar presente nesse momento que o Felipe não precisa de você, até ele crescer e desenvolver, né? Ele ter a vida dele, e eu confio no Senhor que o meu filho há de prosperar na vida em todas as esferas, e eu desejo a mesma coisa para sua filha, porque somos guerreiros, a gente corre demais, Ju. A gente quer ver o sucesso deles, né? A gente quer ver eles chegar até em topos que a gente nem imagina pra gente, né? Porque eles têm uma facilidade enorme em muitas coisas. E dentro disso, hoje em dia tem muitas pessoas romantizando a maternidade atípica e a gente acaba sofrendo com isso, não é verdade? Cada dia é uma história diferente e isso não é moda, né? Nenhuma mãe vai acordar e vai dizer, ai meu Deus, graças a Deus o meu filho é autista. Não, gente, olha, eu já passei por isso e eu não tenho vergonha de falar. Você é uma psicóloga muito conceituada, eu odeio, posso dizer para você com muita força, eu odeio o autismo. Eu não me sinto bem vendo meu filho sofrer, não aceitar o não, né? Por exemplo, hoje eu consigo respirar fundo e quando eu vejo aquele tamanho daquela mãozinha dele super fofinha na minha mão, porque a gente é humano, a gente se descontrola, né? Lógico que você não vai fazer nenhuma besteira, mas você precisa respirar. Aí eu tenho essa dica, eu coloco a mãozinha dele em cima da minha, vejo como é pequenininha, quanto que ele precisa da minha atenção, porque assim eu vejo que eu preciso me dedicar mais, fazer com que ele entenda aquele momento, a gente precisa passar junto, né? Quando ele quer muito uma coisa, e agora eu quero que você dê uma dica para essas mamães, esses papais que estão em casa e estão precisando desse feedback. O meu filho não aceita o não, né? O que é que eu faço para ele esperar, né? O que é que eu tenho, uma técnica que eu possa agir, que eu possa fazer com que o meu filho espere? Por exemplo, ele quer um pacote de bolacha recheada. Eu devo dar a bolacha inteira para ele ficar sentado? Ou eu vou dando uma a uma e vou aumentando o tempo, Confere essa diquinha minha e o que você tem mais para acrescentar aqui para nós. Com relação a dizer não, acho que tanto a criança típica quanto a criança atípica, ela vai ter dificuldade de não entender o não. Até a gente, né? Mas o atípico, ainda essa dificuldade é maior. E aí a gente aprende o não pelas consequências. Se a gente chega e diz, a criança quer pegar algo que não pode naquele momento. E a gente fica, não pode. E rindo, reforçou. Ela vai entender que ali ela está encontrando algum reforço, está sendo positivo. Olha, estão rindo, então ela eu vou insistir. Né? E aí começa Eles são muito espertos, gente. As investidas, né? Porque nós reforçamos. E aí, uma vez que nós aprendemos pela consequência e quando nós falarmos que não, a gente tem que dificultar o acesso àquilo que está sendo pedido, né? Então aí vai caber a nós a paciência, como você disse, que nos falta, porque requer muita energia, muita. E aí, boas noites de sono que muitas mamães não conseguem ter. Eu acho que vai fazer 8 anos que eu não durmo 100%, né? Em qualquer momento eu tô... Depois da maternidade, né? Jesus. Mas e aí, sendo perseverante nessa consequência, né? Como você mesmo disse, para ter algum reforçador, a exemplo de um pacote de biscoito, se a criança quer o pacote todinho, então a gente, com uma postura mais firme, abre, tira um. 2, afasta. Agora, o que a gente não quando pode. Alguém vem dar. Minha amiga, quando se perde a paciência, né, Ju? Outra pessoa dá, ou até mesmo a gente. Os meus nervos fazem assim, quando eu falo, olha, a mamãe tá conseguindo, né? Eu faço aquela técnica, né? Senta no sofá, espera um momento. Só que ele fala, espera um momento, porque já quer, acha que aquele momento... Porque eu sei que quando a gente dá um não bruscamente para eles entendem que nunca mais eles vão conseguir aquilo. Então, até na hora de dar um não, a gente tem que supervisionar, né? A gente tem que saber uma abordagem diferenciada. Por isso que é importante o papai, a mamãe, o vovô, os parentes, quem amar seu filho, quem quer ver o bem da sua família, não precisa estudar, ser um expert naquele assunto, mas ele precisa amar, respeitar. Se ele respeitar,
é a chave do sucesso. Porque ele vai respeitar o que você está fazendo de diferencial para sua filha, para o meu filho, e aí a gente vai conseguir andar, né? Exatamente, Ju. O respeito, né? Que já falando, quando a gente tem essa necessidade de falar sobre o autismo, de fazer que o autismo seja entendido na sociedade, é a questão do conhecimento mesmo. Para que esse conhecimento, ele possa levar as pessoas a ter mais respeito com a causa, né? A não se sentir tão distante do tema, né? E até mesmo, às vezes, fazendo piadas. Dói na gente, né? Isso. Eu já cheguei a travar, assim, nossa, eu tinha coisa assim que eu falava, gente, eu tô sentindo isso mesmo, né? Eu tô passando por isso. É verdade. Teve um momento, Micaela, que eu parava assim, eu falei, meu Deus, né? É sério isso mesmo? O Senhor me mandou aqui pra Terra. Olha o que passava na minha mente, né? É tanto que eu até mencionei com você uma vez, a gente conversou, bateu um papo legal, que eu fiquei tão debilitada, aquele texto que eu falei, quando a gente tá fragilizada, a gente tem mais tendência a cair em golpe. Gente, eu fiquei tão desesperada com o luto do meu filho, porque o luto não é a perca do físico. É a perca de um filho típico. Típico, porque eu imaginava tantas coisas, né? E de repente o Papai do Céu me dá uma criança que ele sabe que eu sei cuidar, né? Só que a nossa mente, o nosso corpo ainda não está preparado para isso. E aí eu passava por aquilo tudo ali. Aí o meu emocional foi me derrubando. Foi me derrubando de uma maneira que eu fiquei muito magra. Né? Hoje eu tô fofinha, mas eu fiquei muito magra, amiga. Hoje eu consigo falar isso com você sem chorar. Mas porque a gente fica tão sensível, a nossa alma ela fica tão destruída, tão cortada, que eu só em olhar eu chorava. E aí eu caí no golpe, literalmente. Eu via numa emissora muito famosa, inclusive de religião mesmo, porque a gente se apega muito a Jesus, na nossa fé, né? A gente precisa do Altíssimo para seguir, né? Infelizmente, algumas religiões acabam usando da nossa fé, da nossa força de vontade e leva para a parte da religião. Então, aí o que aconteceu? Eu começava todo dia, eu ia pesquisar, eu entrava, via os horários e aí eu caí num golpe terrível, porque era para dar vitamina D em altas doses, era para dar magnésio de malato, era para dar ômega 3, algumas coisas são muito importantes para o desenvolvimento de fato de qualquer pessoa, típica ou atípica. Mas o valor que era cobrado, os atendimentos, o psicológico, a gente já estava destruído, né? Porque o que eu via, eu disse, meu Deus, eu não estou conseguindo fazer isso daqui com meu filho. Olha, Kaeli, eu fiquei com a mente tão travada que uma coisa que era básica da essência da maternidade, que era ensinar o seu filho a se vestir, que ele sendo autista ou não, eu tinha que ter isso em mim. Eu falei, é muito fácil vestir, né? Põe uma perninha, põe a outra. Nem isso eu raciocinava. Como que eu Pela fragilidade do momento. Eu estava muito debilitada e eu tive uma ausência familiar, né? Assim, entre aspas, porque era uma dor minha, né? Às vezes quem estava de fora não via tudo aquilo, mas aí a gente dentro, o convívio, o dia a dia, as estereotipias, as crises, né? De repente, do nada, o seu filho estava bem, de repente começava a cantar e chorar. E o Felipinho, louva a Deus que hoje ele está muito, muito diferente, porque o tratamento, o acompanhamento faz isso, né? Sim. Ajuda ele a desenvolver, mas quando ele era pequenininho, Micaele, ele cantava o dia inteiro, da horinha que ele acordava, o dia inteiro. E aquilo gerava um sofrimento para ele e eu não sabia mais o que fazer. Então, quando a gente conseguimos sair da fila de espera, começamos o acompanhamento, tudo. Ele foi idade, tinha 1 aninho. Quem até descobriu algumas características nele, porque eu via, mas não entendia 100%, né? Foi até a esposa do meu pai, que ela é professora, entende muito bem, atendia crianças na escola também dentro do espectro, então ela né? Ela me deu uma dica, mas a gente leiga, né? Que não imaginava que teria um filho atípico, eu não aceitei, né? E aí aquilo ia me machucando, mas quando veio o laudo, minha amiga, o luto chegou assim, ó, pá, me isolou de uma maneira
que eu dormia o dia inteiro. Eu cuidava dele dormindo. A minha mente não raciocinava Com desamparo, mais. aprendi com depressão, né, Ju? Eu acredito que foi muito difícil mesmo. E aí chegava aquele nível, Micaele, de ou comer muito ou não comer nada, entendeu? Ou sentir um sono que não acabava mais. Eu ficava parada assim, voando, olhava ele, mas era como se eu não estivesse ali. Então é muito difícil. Isso assim é um pequeno relato do que a gente faz, porque quando a gente começa a conversar, a gente se identifica, Sim. né? A gente passa por passagens parecidas. E você escuta muito isso lá dos pais, né? Você vê o desenvolvimento e você vai dizendo, olha onde ele está chegando. Olha o que ele fez hoje. Hoje, quando você me deu o relatório do que ele fez, eu fiquei apaixonada, né? A mesma coisa é quando vem outro profissional, fala para você, a sua filha está fazendo isso, a sua filha está fazendo aquilo. Fala se não é grandioso, se não é maravilhoso. Gratificante. Me diz uma coisa, fala para os papais, para os familiares em casa, olha para aquela câmera ali que eu vou deixar ela toda para você. Fala para eles os primeiros sinais, né? Os marcos do desenvolvimento, o que eles precisam se atentar. Não quer dizer necessariamente que ele vai ser autista, mas são marcos que a gente precisa ter essa alerta, né? Fala para esse papai, para essa mamãe, para quem está fora, está com dúvida, observar esses comportamentos e buscar um profissional. Os marcos do desenvolvimento, ele é bem de fácil acesso, porque na famosa caderneta de vacina, que é a caderneta de saúde da criança, nós já temos os marcos do desenvolvimento e aí todo mundo consegue acompanhar. Não é somente para a vacina e para o desenvolvimento ali, de crescimento, né? Nós temos os marcos também. E aí nele já tem o que é necessário, os comportamentos, né, as habilidades que a criança aprende para determinada idade, meses no caso. Por exemplo, no segundo mês de vida, nós temos que observar que o bebê ele começa a apresentar um sorriso social, que é aquele sorrisinho que o pessoal antigo fala que é o sorriso para os anjos, né? Ou dormindo, sorrir. Então ali já é um marco importante. Também o acompanhar objetos com som ou não. Quando se passa assim, a partir dos 2 meses. Quando a gente consegue, né, para um lado, para o outro. Ele tem que mexer a cabecinha, é isso? Acompanhar com o olhar. Isso. E aí é um outro marco. Com os 4 meses, o sorriso já fica mais espontâneo, já vai refinando mais a questão social, que a criança começa a sorrir mais para o pai. Aí vem aquelas gargalhadas, né? O reconhecer expressões faciais, eles também começam a reconhecer certas expressões e aí a gente não fala que é numa distância considerável, né? Porque a criança vai ampliando a questão visual com os meses. Então, mais próximo a ela começa a reconhecer algumas expressões faciais. Com 6 meses de idade, a questão social, do desenvolvimento social da criança, ela já é típico para essa idade dar tchau, né? Ou sinalizar de alguma forma. O meu dava tchau assim, ao contrário. Pois é, o tchau ao contrário, ele é uma característica, né? De autismo e de crianças atípicas. Com isso, por si só, não se fecha diagnóstico, mas aí a gente já chama a atenção. Pontinha do pé? Andar na ponta do pé, né, que é a marchequina, é comum também acontecer logo que eles aprendem a andar, mas perseverar, continuar andando na ponta dos pés já é uma questão sensorial, então já é uma alteração. Também já nessa idade já consegue perceber a questão alimentar? Mesmo com 1 aninho? Tem crianças que desde a introdução alimentar, aos 6 meses, por alterações sensoriais também, a gente já consegue perceber a dificuldade que tem para inserir novos alimentos. É bem mais complicado. Tem pessoas que não conseguem, né, até 1 ano, desde a introdução, evoluir com essa questão da alimentação. Outros já são depois de 1 ano, depois de 3 anos, né? Isso é bem relativo. Micaele, quando se percebe essas características e de fato o diagnóstico vem, já são crianças, vamos generalizar assim, é uma dúvida minha, tá? Eu acredito que de muitos familiares sempre será de suporte 2
suporte 2, 3, porque o suporte 1 é bem mais comumente, tranquilo, né? O nível de suporte 1, ele vai ser mais difícil de ser diagnosticado, né? Até porque o suporte vai ser bem menor. Quando a gente se atenta mais a esses sinais, são possíveis o suporte 2, o nível de suporte 2 e 3. Mas é possível sim ter uma mamãe atenta e identificar o nível de suporte desde o pequenininho, né? Sim. Por isso que tem uma demanda muito alta, tem uma característica muito grande de adultos, característica não, né? Um laudo mais preciso após já adultos, né? Sim, a maioria é suporte sim. 1. Até descobrir por a adulto. questão de conhecimento, né? Que a gente tanto fala hoje, né? É comum a gente ouvir, a gente fala muito em autismo. E é comum a gente também ouvir que aumentou muito o número de casos. E aí a gente retoma, né, a consciência para que não foi esse boom de casos que aconteceu. E sim foi graças ao conhecimento, né, que as pessoas estão procurando mais ajuda especializada, ajuda de profissionais e que estão sendo fechados diagnósticos. Não foi assim do nada. Até porque, Ju, não sei você, mas enquanto adulta, já nesse processo da minha filha, eu parei e perguntei, meu Deus, mas eu não estudei com nenhum autista e me questionei, né? A questão da conjuntura, da sala. Hoje nós temos uma proporção de ter mais de um aluno atípico uma propensão de ter mais de um aluno atípico na sala de aula. E eu me questionei se no meu tempo eu estudei com algum. E aí, de diagnóstico, nenhum. Não. Mas aí a gente observa o quanto a gente se deparou com alguns comportamentos de colegas que eram características de comportamentos atípicos. E aí, na época... E agora fica bem mais fácil. Por exemplo, eu não sou uma profissional da área, né? Mas eu consigo perceber com mais facilidade algum adulto com um comportamento atípico, né? Lógico, eu não vou chegar lá, você procura, né? A gente vai vendo uma forma de expressar para ele. E até porque, né, Ju, as pessoas também entendem, algumas pessoas, que quando nós somos mães atípicas, a gente quer que os filhos de todas as pessoas sejam Eu já ouvi atípicos. isso, já ouvi. E de forma alguma. A visão que para nós ampliou, a gente quer que seja levada a outras pessoas, a outras mulheres que não têm a informação que hoje nós temos. E jamais será para fazer tecer algum comentário de cunho negativo, né? Ou querer que o filho de outra pessoa seja autista. Porque a batalha não é fácil, né? É uma luta constante. E a gente não vai estar procurando a dedo, olha, o seu filho vai ser... São características que vêm aos nossos olhos, a gente consegue perceber. Sim, porque a gente tem a vivência. E a gente já passou por tantas fases, porque mesmo que fala, eu passei pela fase do luto, nunca tá 100%, né? Sempre vem alguma coisa que... Hoje mesmo eu me peguei, será que eu poderia fazer no passado algo mais diferente para evoluir ele nisso hoje? Eu sempre me culpo por alguma coisa e é o caso de muitas mamães que eu escuto aí. Como você disse, né? O passado passou. Você consegue fazer alguma coisa por ele? Nada mais. Mas nele, você não fez o que você poderia, o que estava ao alcance? Tinha hora que eu me via com uma bata de Mulher Maravilha. Condições ideais nós não vamos ter nunca, né? Para fazer a coisa maravilhosa, perfeita acontecer, não. Mas eu acredito muito que a gente deve fazer o que tem que ser feito com o que a gente tem no momento. Então não se culpe, Ju. Se você começou a intervenção Obrigada, amiga. da forma que você poderia naquele momento, então essa foi a melhor forma. E atualmente você pode fazer diferente e você não está fazendo. E aí é seguir com o que está podendo ser possível no momento. Me diz uma coisa, com qual idade deve se fechar um diagnóstico? Tem idade certa? Não, Ju, não tem idade certa, né? Mas a gente fala muito em estimulação precoce e um diagnóstico também de forma precoce. Um diagnóstico digno, né? Com um laudo completo. Exato. E aí, quando a gente fala, né, no diagnóstico, o que a gente tem de aconselhar, de orientar as mães, as famílias, que acompanhem os marcos do desenvolvimento. Percebeu que está tendo atraso nesse desenvolvimento, já buscar algum profissional, alguma orientação profissional.
para que as intervenções, independentes do diagnóstico, elas comecem a ser feitas. Nem que não sejam com profissionais, mas que essas mães recebam orientações de profissionais e comecem a estimular os filhos da forma que elas melhor conseguirem. Porque né? não existe perca de diagnóstico, ele vai ser autista para sempre, não é isso? Isso. E aí, Ju, com relação a fechar o diagnóstico, nós encontramos muitos artigos mais antigos que eles se referiam a uma idade de 3 anos, isso artigos muito antigos mesmo. Mas o que acontece? Hoje não se tem essa idade de 3 anos, como há alguns meses foi colocado que na cartilha de saúde, na caderneta de vacinação, como a gente chama, que é a caderneta de saúde, foi colocado essa desse ano de 2024, que o autismo, pelo Ministério da Saúde, que o autismo ele só pode ser fechado a partir de 3 anos de idade. E essa informação é inverídica. Inclusive, foi um retrocesso grande, saiu o meu divulgação oficial, como é o Ministério de Saúde, como é a Caderneta Nacional de Saúde, que o diagnóstico só pode ser fechado aos 3 anos. Isso não é verdade. Na primeira poda da criança, né? 3 anos. E aí o que a gente reforça? Atenção aos marcos de desenvolvimento, porque uma vez percebendo essas alterações nos marcos de desenvolvimento, tem que se atentar para as intervenções. E aí, posteriormente, o mais precoce possível, vai se acontecer o diagnóstico, né? O fechar, né? Realmente o diagnóstico. A minha experiência foi as intervenções com a minha filha para avaliação começou com 1 ano e 4 meses, mas nós não fechamos o diagnóstico naquela época. E aí conseguimos se fechar diagnóstico 1 ano após, ela com 2 anos e 4 meses. Mas aí, desde o momento que identificamos as alterações comportamentais, né, os atrasos de desenvolvimento, iniciamos as intervenções, onde ela continua até hoje, já agora com 4 anos de idade. Irão crescer. Sim, adultos autistas. Serão pessoas em todas as fases da vida. Todas as fases da vida, com comportamentos controlados ou não, em alguns momentos, como nós que não temos algo atípico. A gente às vezes perde o prumo de alguma coisa, isso é normal da nossa carne, da nossa essência, mas não se perde diagnóstico. Não adianta a gente querer fazer uma coisa que não é, né? Devemos correr sim atrás dos direitos dos nossos filhos, de profissionais que nos deem bagagem e estrutura para a gente buscar coisas importantes para os nossos filhos. Não é isso, doutora? Isso. E, Ju, também é bom a gente ressaltar a questão dos níveis de suporte, que muitas crianças elas podem ser diagnosticadas inicialmente com o nível 3 de suporte e elas podem mudar de nível de suporte. A minha filha, ela foi diagnosticada com o nível 2 de suporte aos 2 anos e 4 meses e o ano passado, em torno de 3 anos e 6 meses, graças às intervenções, aos profissionais e a todo mundo que nos acompanha, ela é nível 1 de suporte. Isso é maravilhoso, né? Da mesma forma, também poderia ter acontecido comigo, dela ter sido diagnosticada em nível 2 e mesmo eu fazendo as intervenções, ela ir para um nível 3 de suporte. Aí vem um questionamento. É porque as terapias não estão servindo? Não, as terapias sim estão servindo e até demais, porque imagine que uma criança, com o decorrer da idade cronológica, ela tem que adquirir habilidades que menores, né, não era possível, não era previsto para aquela faixa etária. E aí, quando a gente diz que uma criança era nível 2, foi para o nível 3, é porque para aquela idade dela, aqueles comportamentos que ela vem apresentando nos seus diferentes âmbitos, né, no âmbito social, comportamental, cognitivo, enfim, ele ainda está em atraso para uma criança daquela idade, né? E para as atividades de vida diária que ela também deveria fazer. Enfim, a questão de independência da criança. E aí ela do 2, ela pode ser classificada, diagnosticada no nível 3 de suporte. Mas as intervenções sim, sempre estão ali, né, estimulando, desenvolvendo, só que pode acontecer da criança para aquela idade não conseguir ter as habilidades que seriam as dos marcos, né?
Isso é muito importante, né? A gente vai ter muito assunto para conversar nossos próximos bate-papos por aqui. A gente precisa informar a nossa população, as nossas famílias, que elas não estão desassistidas. Gente, hoje a gente vai encerrar por aqui. A gente tem muito assunto, tem muita coisa importante para passar para vocês. Hoje eu fiquei com ela aqui, com essa pessoa maravilhosa, Micaele. Ela atende lá no Espaço Crescer, uma clínica maravilhosa. Eu super indico. Meu filho é acompanhado por ela também, uma profissional de uma bagagem incrível. Micaele, faz uma cartinha de despedida agora pra gente. Fala alguma coisa sua pra nós. Ju, agradeço mais uma vez a oportunidade a você do Cafeteando e também ao TV Estadão Alagoas por ter esse momento aqui de informação, né? Que é tão enriquecedor, né? Tanto para nós quanto para a população de forma geral. E insistir, né? Uma coisa que me incomoda muito é as pessoas ainda falarem que cada criança tem seu tempo. Isso é um clichê. A gente pode entender sim que cada criança, quando ela tem intervenção, ela tem um desenvolvimento peculiar, porque ela é única. Cada criança, cada ser humano é único. Mas dizer que tem um tempo e se perder marcos do desenvolvimento e se acumular, ter o acúmulo de atrasos, isso afeta demais a forma global, né, do desenvolvimento da criança. Então, a nossa missão é falar de autismo, falar de marcos do desenvolvimento e não se cansar em dizer da intervenção precoce. E como eu disse a você, não se culpar nunca, porque a gente vai fazer o que pode fazer com o que a gente tem. Não está esperando perfeito, querer que fosse diferente, querer mais horas de intervenção, enfim. Queremos, mas o que é possível fazer? Nós estamos fazendo. Em casa, como nós estamos lidando? Nós estamos estimulando e também falar que não adianta os pais buscarem intervenção, né, para os filhos e ser somente em clínica. Se em casa não tem a parte que compete à família, os estímulos. Se em casa o ambiente é pobre, é carente com relação aos estímulos. Então tudo é uma parceria. Se a criança está sendo acompanhada pelos profissionais, é uma parceria com os pais, com a família. E se a criança já está em idade escolar, com a escola. Esses 3 pilares para o desenvolvimento das nossas crianças atípicas são fundamentais. As terapias, os profissionais, a família e a escola, né? Devem andar sempre juntos. É verdade. E fazendo o possível com o que nós temos, né? É verdade. Cada criança a gente sabe que tem o seu tempo, mas dentro da normalidade, gente. A gente não pode perder tempo. Não é verdade? Exato. Muito obrigada, Micaele, eu que agradeço a você, Ju. Esse dia maravilhoso que você me proporcionou hoje. Eu que agradeço. Aprendi muito. Eu aprendo com você sempre, viu? Amém. Obrigada, A você amiga. Também, Ju. Amo esse ser humano aqui, gente. Tamo junto, viu? Estamos juntos. Até a próxima. Se Deus quiser. Até mais, minha gente. O Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Não percam a fé. Fica junto com a gente aqui nesse Cafeteando, que a gente sempre vai ter muitas novidades e muitas coisas para a sua família ser honrada a cada momento. Muito obrigada, gente. Até mais.